Olá, a paz do Senhor Jesus. Este é o Conversas Bíblicas desta quinta-feira. E nós resgatamos um tema que foi abordado há cerca de 2 anos com o pastor Gilson Souza sobre as 7 festas de Israel. Você vai perceber um cenário um pouco diferente do habitual, mas não tem problema. É um tema extremamente atual. Assista agora ao programa Conversas Bíblicas. A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, mais uma vez, contar com a sua audiência no programa Conversas Bíblicas. E neste programa nós vamos tratar ainda do tema, sequência do tema 7 festas de Israel. Conosco aqui o pastor Gilson Pereira de Souza, que está nos dando a alegria de falar sobre esse tema dentro desse programa Conversas Bíblicas. O texto base para nós encontra-se no livro de Levítico, capítulo 23, verso 4, que diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Já falamos no programa anterior sobre as 3 primeiras festas do calendário levítico em Israel: a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. Pastor Gilson, a paz do Senhor, é bom contar com a sua presença mais uma vez no programa Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, pastor Josias, é uma alegria estar aqui novamente para dar continuidade a este tema relacionado às 7 festas de Israel no programa Conversas Bíblicas. Muito bem. Nessa edição, pastor Gilson, nós vamos abordar, portanto, as 4 festas restantes. Falamos sobre as 3 primeiras no programa anterior e nesse programa vamos abordar as 4 festas restantes. A 4ª festa do calendário levítico é a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas. Fale-nos mais sobre essa festa. Na verdade, pastor Josias, esta festa do Pentecostes, ela tem esse nome em função da duração do período da colheita em Israel. É uma festa que, como a festa das primícias, ela começou a ser celebrada a partir da entrada na terra, né? Ela não foi celebrada no deserto, nem no Egito, como a Páscoa e os pães asmos. Mas as primícias e também o Pentecostes começou a ser celebrada quando houve o plantio, né, na terra e a colheita dos frutos da terra. E esses 50 dias são em função de que o nome realmente dessa festa no Velho Testamento, que não é Pentecostes, é festa das semanas, é porque ela se inicia exatamente na contagem do primeiro dia das primícias, ou seja, quando tem o período da festa das primícias, que é o primeiro dia, que é o terceiro após a Páscoa. E aí no dia seguinte começa-se então a oferta das primícias. E ali se conta um período de 49 dias, ou seja, 7 semanas, que depois da 7ª semana, ou seja, de 49 dias, o 50º dia é que era o chamado o dia da festa do Pentecostes, porque dava 50 dias. E esse dia normalmente se dava no terceiro mês, então tinha o primeiro mês, onde ocorriam as primeiras festas, e este se dava no terceiro mês, quando ocorria o 50º dia, a partir da Páscoa, pães asmos e também as primícias. Essa festa, na verdade, ela era chamada também de festa das colheitas. Por quê? Porque era o período da colheita, eram 7 semanas de colheita e a colheita farta em Israel. E normalmente um detalhe que chama atenção nessa festa do Pentecostes, que também era chamada festa da colheita, é que ela tinha uma celebração muito interessante, porque ela falava de fartura, porque nas primícias se colhia os primeiros frutos, mas ao longo da colheita se colhia todos os frutos com fartura. Então era um período, portanto, de fartura, e era um período em que se apresentava muito a Deus a gratidão pela fartura do fruto dado, pelas bênçãos que Deus deu, né, para produzir o fruto, a terra, a chuva no tempo certo. E era, portanto, um período muito festivo, de muita alegria, a ponto de que, à noite, as casas ficavam iluminadas, os eirados, os jardins das casas, os jardins de inverno e também os eirados, né, das casas ficavam iluminados, dando até um outro nome. Há lugares em que essa festa é chamada também de Festa das Luzes, por causa disso.
Mas tudo isso estava dentro de um contexto daquilo que iria ser o Pentecostes para a igreja. O Pentecostes para a igreja iria se dar exatamente dentro de um mesmo sentido, mas um sentido profético, ou seja, o período da colheita da igreja. Esse período da colheita da igreja, ele começou com os primeiros frutos, ou seja, começou também com a primícia. E as primícias da igreja, que a igreja colheu, foram aquelas primeiras conversões lá em Jerusalém, que foi onde se iniciou o Pentecostes, né? Ali se cumpriu o Pentecostes, né? Em Jerusalém, e o próprio Senhor Jesus foi quem estabeleceu quando iria se iniciar o Pentecostes e quando que essa festa, no sentido profético, iria terminar para a igreja. Como é que ele fez isso? Ele disse assim: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então seria um período longo. A igreja já está nessa festa do Pentecostes há cerca de 2000 anos, ela não terminou ainda. E o Senhor Jesus marcou o dia que essa festa vai terminar. Ele disse o seguinte, ele disse em Mateus capítulo 24, verso 14, né? Ele diz assim: este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as gentes e então virá o fim. Ou seja, quando for colhido o último fruto, então isso marcará o fim dessa colheita, o Pentecostes da igreja. Então a igreja, ela vive esse Pentecostes, por quê? Porque ela está na fase da colheita. E esse período do Pentecostes, ele é marcado também pelas luzes. Que luzes são essas? As luzes são as revelações do Espírito Santo para a igreja. Você pode ver, por exemplo, que lá no cenáculo, o que marcou ali a primeira manifestação do Espírito Santo foi exatamente labaredas de fogo que desceram ali sobre os irmãos. Então eles viram que era luz. E saíram dali cheios do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando. E o Pedro ali entregou aquela mensagem, uma mensagem cheia de poder do poder do Espírito Santo. Converteram muita gente, muitas pessoas ali. Então, a igreja vai ter essa luz ao longo de todo o Pentecostes da igreja. As colheitas são em função exatamente disso, né? Da manifestação do Espírito Santo que convence o pecador, ele aceita Jesus. Então, é uma alma a mais, um fruto a mais que é colhido na expansão do Evangelho do Senhor Jesus. Então, essas semanas, inclusive, elas se cumprem também profeticamente na igreja. Porque eram 7 semanas e a igreja, o tempo de existência dela é marcado por 7 períodos proféticos que estão lá no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, que são as 7 cartas do Apocalipse, né? Então a igreja, ela vive o período de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes e Laodiceia. Então são 7 momentos proféticos que a igreja vive ao longo da existência dela, cumprindo-se então esse Pentecostes na igreja. E quando terminar esse período da igreja, virá o dia final, e aí sobre esse dia nós falaremos numa outra festa que vamos discorrer a respeito dela logo em seguida. Glória a Deus, é maravilhoso vermos como a palavra, e aí nós estamos falando de festas do calendário levítico, ou seja, faz-se referência a algo estabelecido pelo Senhor no início da história da igreja, da história de Israel, vamos assim dizer, no Velho Testamento, mas ao mesmo tempo a aplicação profética que mostra que os dias que vivemos, eles estão absolutamente relacionados, sob o ponto de vista profético, a estas festas, como o senhor bem colocou. Mas vamos lá. A nossa quinta festa, então, a quinta festa do calendário levítico é a festa das trombetas, que é uma festa que ela acaba gerando uma repercussão nas outras. Pode nos falar mais um pouco sobre isso? O que é muito importante na festa das trombetas, para começar, do ponto de vista cronológico, quando encerra o primeiro período das 4 primeiras festas, que são no início dos primeiros meses, né? O primeiro mês, o segundo e o terceiro mês. O 50º dia, ele coincidia de ser exatamente no 6º dia do terceiro mês, que era o mês chamado Sivan, né? Mês de Sivan. Aí, agora, as 3 últimas festas, elas já se dão num outro mês que fica lá na frente, que é o 7º mês. Então tem o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês. Mas lá, cronologicamente, essas 3 últimas festas se davam no 7º mês. Só que isso profeticamente para a igreja vai se dar dentro de um contexto que nós vamos explicar aqui. Então, o que eram então as festas, as 3 últimas festas? A primeira era das trombetas. E essa festa das trombetas, ela consistia em mostrar no primeiro dia do 7º mês, começava a se tocar as trombetas, e aquilo era um anúncio, era um aviso de quê? De que as últimas festas estavam chegando. Era um anúncio de que o último mês do calendário festivo estava chegando.
Então era, portanto, um despertamento muito grande, principalmente porque até o 10º dia do 7º mês, o anúncio era de que a festa do 10º dia iria ocorrer. E a festa do 10º dia, que é a próxima, que é a da expiação, era uma festa muito desejada, muito ansiada pelos hebreus. Eles ficavam assim, até aflitos quanto à chegada dessa festa. E, portanto, a festa das trombetas anunciava isso. E que logo em seguida viria depois a última festa e, portanto, naquele 7º mês o calendário festivo iria se encerrar. Então isso é curioso, por quê? Porque as trombetas para a igreja também, elas marcam um período de expectativa, o toque das trombetas. O que é isso? Nós vamos ver, nós vamos fazer o nosso encerramento mostrando um aspecto especificamente voltado para o que representa o toque das trombetas para a igreja, como um aviso de que a grande expiação da igreja, ela está para chegar. Será um anúncio para a igreja, um despertamento a respeito de um momento final em que a igreja terá a sua grande expiação. Então é uma festa, portanto, assim, ela se dá como aviso, Os sacerdotes tocavam, eles tocavam aquela trombeta que era chamada de chofar. O que era o chofar? O chofar era a chamada buzina de chifre de carneiro, Então era feita do chifre do carneiro. Então eles buzinavam, ou seja, tocavam o som daquela trombeta e todos sabiam que, portanto, o período das 3 últimas festas era chegado. Esse era o último mês festivo, era, portanto, um período de grande expectativa, esse período da festa das trombetas. Glória a Deus. O senhor falou sobre a expiação, que é a 6ª festa, a festa da expiação, E é muito interessante esse aspecto da festa das trombetas, de preparar, de avisar, de chamar a atenção para aquele momento que eles viviam. Mas a festa da expiação, nos fale um pouco mais sobre ela. Para começar, a festa da expiação, ela era exatamente uma festa de grande expectativa para o povo, porque ela durava um dia só, ela era uma festa de curta duração. Ela se dava no 10º dia do 7º mês, que era o último mês do calendário festivo. E esse dia da expiação, que era chamado também o dia do perdão, ou o dia da redenção, É muito conhecido hoje, no mundo judaico, com o nome de Yom Kippur, Que é o dia do perdão, o dia da expiação. Era uma festa que tinha uma duração rápida, era a mais rápida delas, mas era a mais importante. Por quê? Porque era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava ali o pecado de todo o povo para trazer depois o perdão. Então era um dia que a própria recomendação a respeito dessa festa falava que ela iria ser uma festa de aflição da alma, No capítulo 23 de Levítico, verso 27, Afligireis a vossa alma. Então eles iam aflitos, por quê? Aquela aflição era para saber se o Senhor ia perdoar ou não os pecados deles. E a aflição era tão grande que eles iam, inclusive, com fome, eles não comiam. Os judeus iam para essa festa, deixavam em casa as comidas preparadas, para depois que eles voltarem com o perdão do Senhor, aí sim. E era um período assim de um jejum, era do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia. Aí eles iam, e normalmente essa festa se dava antes do pôr do sol do dia e se dava exatamente no chamado sacrifício da tarde, que era o culto que se fazia à tarde, que fala profeticamente para a salvação dos gentios, aquele culto, E quando eles então voltavam dali, com o perdão do Senhor, eles iam para as casas e lá as comidas já estavam prontas, desde o pôr do sol do dia anterior, para eles agora comerem, se fartarem. Era um banquete de alegria, com os pecados perdoados, e isso é exatamente o que vai se cumprir na igreja. Porque a igreja aguarda com ansiedade esse dia, o dia da expiação final da igreja. A nossa primeira expiação já foi feita. Lá na cruz do Calvário, Jesus tirou a culpa do nosso pecado, salvando a nossa alma. Mas o nosso corpo ainda está sujeito à corrupção. Mas haverá um dia em que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, E aí será cumprida a palavra, tragada foi a morte na vitória. Aí com isso o que vai acontecer? O grande dia, portanto, da expiação da igreja é o dia do arrebatamento dela. E sabe quanto tempo vai durar essa festa da expiação da igreja? 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 fala, será como abrir, num abrir e fechar de olhos. Então será muito rápida a expiação da igreja. E aí,
Essa hora, portanto, ela é muito ansiada pela igreja, tão ansiada que você vai ver lá no livro de Cantares de Salomão, quando diz assim: antes que caiam as sombras, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. A igreja anseia por esse dia. Ela está dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque é momento aflitivo. É a hora da grande redenção do corpo. Nós nunca mais iremos chorar, nunca mais iremos sofrer, nunca mais iremos estar sujeitos à corrupção do pecado. Então não há um dia que a nossa alma mais anseie do que esse dia em que nós ouviremos o toque da última trombeta e então seremos transformados em corpo glorioso para habitarmos com o Senhor, para subirmos e termos o nosso encontro com o Senhor nas nuvens. Então essa é a festa da expiação que a igreja celebra, que nós aguardamos com ansiedade esse grande dia. Glória a Deus. Grande dia esperado pela igreja, momento que para nós, inclusive, é objeto das nossas orações e do nosso clamor diário à volta do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, mas vamos à última festa do calendário, como nós vemos tratando, que é a festa dos tabernáculos, que tem um aspecto muito interessante da lembrança de uma experiência vivida pelo povo de Israel. Nos fale também, por favor, sobre essa festa. Bem, essa festa ela era celebrada no 15º dia do último mês. Então as trombetas eram no primeiro dia, no 10º dia a expiação, e no 15º dia começava uma festa que agora essa era longa, porque ela começa no 15º dia e vai a um período de 7 dias, mas tem o 8º dia que é o grande dia da festa, né? Aquele dia que o Senhor Jesus estava lá no templo. Esse período festivo, ele tinha para Jerusalém, para os hebreus, uma lembrança muito especial, que era a lembrança do tempo que eles peregrinaram pelo deserto. Então eles moravam em tendas no deserto, era morada provisória. Então agora em Jerusalém eles iam para essa festa e eles levavam inclusive as suas tendas, levavam tendas, cabanas. Também ela é chamada de festa das cabanas por causa disso, porque ia o povo todo para Jerusalém para festejar esse período, né, de festa. Hoje essa festa é chamada na comunidade hebraica de o Sukkot, né? Sukkot ou festa dos tabernáculos. E ali eles tinham lembranças assim notáveis, a ponto de celebrar esse período com muita alegria. A festa do Tabernáculos, ela era uma festa assim de expressão de alegria, de grande gratidão, de lembrança de um tempo em que eles não tinham morada fixa no deserto, mas agora não, agora eles tinham morada fixa. Jerusalém estava fundada ali sobre os montes Sião e Monte Moriá. Então eles tinham essa alegria, né? Aí festejavam isso com as cabanas, até hoje eles fazem isso lá, né? Colocam aquelas cabanas e levavam junto com aquelas cabanas os enfeites de galhos de árvores, especialmente árvores cítricas, né? E perfumadas, e murtas, e todo tipo de árvore perfumada, para poder a cidade estar dentro de um clima de grande alegria, que era exatamente o que representava a festa dos tabernáculos para os filhos de Israel. Essa festa, na verdade, ela vai se cumprir na igreja. Por quê? Porque a igreja, quando ela for arrebatada, Josias, ela vai habitar nos tabernáculos eternos do Senhor. Que tabernáculos são esses? Aqueles que Jesus falou a respeito deles. Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós vamos habitar, a igreja fiel, ela vai habitar nas moradas do Pai. E ali ela estará congregada na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E tem o que é interessante, é que o próprio texto, em Apocalipse 21, verso 3, fala sobre isso. Ele diz assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, quer dizer, permanecerá morando eternamente. Então, esse é o tabernáculo da igreja. E a igreja lá nesses tabernáculos, ela vai naturalmente desfrutar de uma morada fixa, eterna. Ela deixará de ser peregrina e estrangeira na sua passagem por este mundo. E ela estará na sua morada eterna, no seu tabernáculo eterno. Então isso é o que representa para nós esse momento da festa dos tabernáculos. E o que é curioso é que o toque das trombetas que começava lá no dia 1º e que anunciava a chegada do 10º dia, depois da expiação no 10º dia, as trombetas continuavam tocando e tocavam até o 15º dia e continuavam ainda até o 8º dia. Então eram 22 dias do mês tocando. Isso tem um sentido muito especial que nós vamos falar nele na nossa próxima etapa, quando formos falar exclusivamente da festa das trombetas. Glória a Deus. Nós estamos assim encerrando
mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E você é nosso convidado, você não pode perder a próxima edição do programa, quando haverá o desfecho deste assunto das 7 festas de Israel. Discorremos uma a uma sobre todas elas, apresentamos aqui o sentido profético de todas para a igreja, mas no próximo programa Conversas Bíblicas você vai entender o contexto do momento atual, a aplicação desta experiência dentro do livro do Apocalipse e o que o Senhor tem para nós, para a igreja, a nos ensinar através deste momento profético visto nas 7 festas de Israel, nas festas que nós vamos abordar no próximo programa. Pastor Gilson, é com alegria que temos a sua presença, nós queremos deixar a nossa saudação, nosso agradecimento e que o Senhor esteja sempre participando desse programa junto conosco. Amém, pastor Josias, muito obrigado, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.